Entendi. Muda questão de altitude, vamos supor, a gente tem pista aqui de carro, né? Aqui vai, aqui vem, esquerda, direita. Tem avião, tem tipo a rota do avião que fica a tantos metros, um que fica acima, outro mais abaixo, e pode passar os três, na sequência, tem isso? Tem a aerovia. A gente tem a aerovia de mão dupla e tem a aerovia de mão simples. E aí os aviões, eles, baseado na bússola, né? Quando você vai para qualquer lugar, a gente está indo ou para norte, ou para leste, ou para oeste, ou para o sul. Então são 360 graus de bússola. Entre 0 e 180, todo mundo que vai nesse sentido, tá? Entre o norte e o sul, 0 e 180. KM, se fala. 180 km ou... Não, graus. Eles vão em altitude ímpar. Então, o que seria altitude ímpar? É assim, 33 mil pés, 35 mil pés. Apesar de 35 ser um número... não é 35.301 para ser ímpar ou par, entendeu? 35 mil é considerado ímpar, porque pega só 3,5. Entendi. Então, 35 mil, 37 mil, 39 mil, eles vão num sentido. Quem está vindo no sentido contrário vai estar 34 mil, 36 mil, 38 mil. Então, existe 1.000 pés de diferença entre aviões que cruzam em sentidos opostos. Quantos metros que é isso? 330 metros. É pouca coisa, né? É pouca coisa. Por causa que dá pra confiar é extremamente confiável a indicação dos aviões. Se der um erro, é a questão humana, então. É do piloto. Então não dá para dar erro, sabe por quê? Não, eu falo, se der, então é o piloto, no caso, né? O avião tem muita redundância, né? Erro de acidente, colisão no ar, sim, hoje em dia é praticamente impossível. Tem que ter muita coisa. A gente teve um acidente no Brasil, que foi colisão no ar, que foi o voo 1907 da Gol, com um avião executivo. Mas aconteceu um alinhamento de planetas para que aquele acidente acontecesse, sabe? Muita coisa coincidente, e é um negócio que você fala assim, putz, tem que existir Deus para existir uma fatalidade dessa. Quando você analisa assim, todos os pontos que foram dando errado, cara. Até o ponto da carta de voo dos caras do avião executivo estava fora da data de efetividade, e aí o cara não conseguia achar frequência para falar no rádio. Ele ficou tentando várias para tentar falar com Brasília, porque ele estava sem comunicação, e Brasília tentando falar com o cara na frequência, e ele não estava na frequência, sabe? Tudo isso para evitar um acidente que acabou acontecendo. Já teve algum acidente aqui no Brasil que o fator foi erro humano? Foi dado que realmente foi erro humano? Sim, a gente tem o Varig, o 254, que foi aquele que se perdeu na Amazônia. Aquele é erro humano completo. O avião estava perfeito. Não foi erro de leitura de carta, né? De voo, né? Foi. Erro de... É óbvio que quando a gente fala assim que aconteceu um acidente, nunca é um motivo só, tá? Tem que ter uma conjunção de fatores. Assim, nunca, tipo, o teu carro se furar pneu, tu vai parar na estrada. E pode acontecer um acidente. No avião, se furar o pneu, não vai acontecer um acidente. Então, nunca uma coisa só é capaz de causar um acidente aéreo. No caso desse aí, o plano de voo, apesar de ter sido uma falha humana bem grave nesse acidente, o plano de voo, ele vinha com 0270 para indicar uma proa 27. Mas também por que foi... Então, foi um sistema que foi instalado na Varig nessa época. Imagina. E outras pessoas já tinham errado. Então, apesar de ter sido erro humano, outras pessoas já tinham errado também. Mas aí entraram outros fatores que permitiram que esse acidente ocorresse. Porque eles têm um grau de voo, né? É igual o compasso lá com 360. Então, isso. ele tinha que ir pro 27. Então, é um pouquinho aqui. Entendeu? Só que aí eles colocavam um 0 a mais, que era pra cortar. Só que o 0, em vez de ser na esquerda, o era 0 na direita. Tinha que cortar o 0 da direita. Aí o cara não leu 27, porque tava 0270. O cara leu 270, ele cortou o 0 da esquerda. Aí, em vez de ele ir pra cá, ele foi pra cá. Isso, aí quando você pensa em 0 grau é norte. 180 é sul.
Então ele tinha que ir para 27. 27, de 0 para 27 é pouquinho. Então ele tinha que ir para o norte. Se ele está em Marabá e ele vai para Belém, ele tem que subir. Só que quando ele botou 270, 270 na bússola é oeste. Aí ele pegou e foi para a esquerda ao invés de ir para cima. Entendeu? Sim. E aí entraram outros fatores. O piloto, ali que- o comandante foi bem tem- imprudente, né? Eu conto essa história no meu canal, é em 4 capítulos, e eu entrevistei o copiloto, falando, Zilli, né? o Zilli, o que aconteceu nesse voo. É bem... Ah, então sobreviveram. Teve sobreviventes. Os 2 pilotos sobreviveram, alguns comissários, Mas se mas chocou teve lá no vítimas também. Se chocou? Não, eles se perderam na Amazônia. Ah, eu achei que Porque tinha pensa colidido. bem, ele tinha que ir para o norte e ele foi para o oeste. Entendi. Quando chegou em oeste, Gasolina. ele começou a descer. E olha só, você está se comunicando por rádio e você fala, ó, tô chegando. A torre lá falou, beleza, começa a descer. E começa a descer e não vê a cidade. Porque a navegação nessa época não tinha muito auxílio. Né? Ele não tinha um auxílio para ajudar, como existe hoje, GPS, essas coisas. Não tinha naquela época. A gente está falando de 80, E o cara navegava como daí? eu nem lembro quando é que aconteceu esse acidente. Hã? E como que o cara conseguia seguir aquela a Seguindo estrada? as rotinhas que ele falou. Então, é dos- através de bússola e 2,70. sistema inercial do avião. Uhum. E aí, Então é só na bússola. só na bússola. E- Porque o sistema inercial já dá uma posição de bússola para o Sim. avião, né? Enfim, aí ele começou a descer depois de 30 minutos de voo, que era o tempo. E aí ele desceu e não tinha cidade. E aí, nesse momento, parece que o copiloto falou, ó, a gente ainda tem o sinal válido de Marabá. Então vamos voltar. Então, erramos, vamos voltar. E só que aí começa todo um conflito na cabine que gerou todo o acidente. O comandante não quis voltar, quis continuar procurando o local. Aí começou a receber informações falsas de indicação de rádio, que dentro do avião tem um ponteiro, que é tipo, se você sintonizar, você está em Santos, você sintoniza uma rádio de São Paulo no rádio do avião, vai ter um ponteiro que vai apontar onde que está aquela rádio. Então você segue aquele ponteiro, você vai chegar em São Paulo. Isso se chama ADF. E ele recebeu sinais falsos de ADF, acabou se perdendo e voou mais de 3 horas para um voo de 30 minutos até acabar o combustível. E você vê como que, tipo, realmente o bagulho é preparado. Era 30 minutos e aí o cara ainda conseguiu ficar voando 3 horas. 3 tá ligado? horas. Mas ele também se insistiu, Anoiteceu, né? E pensa você pousar no meio da Amazônia, em completa escuridão, com os motores apagados, né? O avião só planando. Como E assim cê sabe- apagados os motoristas? É porque acabou o a gasolina, combustível. Acabou o combustível. Acabou o Os combustível. motores. É, os Achei motores que do foram os avião. motoristas. Eu achei que os caras dormiam e o avião só. E aí ele vem lá, só o barulho do vento, Não, Mas aí ele pousou nas árvores. pousou nas árvores. Pousou, né? É. Foi um crash landing, né? Ele bateu nas árvores e foi se espedaçando. Aí algumas pessoas morreram porque os assentos de trás do avião, na hora do impacto, alguns se soltaram e vieram para frente, esmagaram algumas pessoas que estavam na frente. Isso foi Por corrigido, causa né? desse acidente, os assentos são fixados de outra maneira hoje em dia no avião. Tudo gera aprendizado. O acidente gera um aprendizado.